Vamos orar? Amado Deus, obrigado por estarmos aqui na sua casa hoje. 主啊，我们献上感恩， E eu oro para que o Senhor venha estar, por meio do seu Espírito Santo, falando aos nossos corações. 求你的圣灵跟我们每一个人的心说话， Abrindo nossos olhos para que a sua vontade possa ser revelada e alcançar nossos corações. 打开我们属灵的眼睛，让我们能够看到你的启示。 No nome de Jesus, amém. 奉主耶稣基督的名求，阿门。 A Verusca encerrou o culto lendo o texto de Mateus 24, que é o texto que eu ia começar a aula hoje, nem tinha combinado. 美卢卡传道他用这个马太福音24章结束他的正道，也是今天我要讲的。 Então, para a gente contextualizar, na semana passada e hoje nós estamos falando a relação da igreja com a segunda volta de Cristo. 那上个星期我们讲到今天的这个局势跟耶稣再来的关系。 E tanto na semana passada como hoje, nós estamos usando o texto de Mateus 24 e Mateus 25 como texto base para o estudo. 所以上个星期的课程跟这个星期的课程，我们都会用到马太福音24章、25章。 E nesses dois capítulos nós temos 5 parábolas ou 5 referências, que são algumas passagens que nós vamos trabalhar inclusive na aula de hoje. 所以这个里面有5个耶稣的比喻，我们会来使用。 Eu não vou ler de novo o texto de Mateus 24, verso 32, que fala sobre a lição da figueira. 这个马太福音24章有讲到无花果树的比喻。 Mas a figueira, nessa passagem, ela é uma metáfora de Israel. 这个无花果树呢，它是代表比喻以色列国。 Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus quais sinais antecederiam a sua volta, Jesus cita a parábola da figueira para fazer uma comparação com a história de Israel. 所以这些使徒们就问耶稣说：“当你要再来的时候，会是有什么样的征兆呢？”那耶稣就用这个无花果树的比喻来跟他们讲。 Nós sabemos que alguns eventos finais narrados no livro de Apocalipse eles vão acontecer em Israel. 那我们在这个启示录里面就讲到以色列。 Por isso que quando nós tivemos agora a guerra de Israel com Hamas, muitas pessoas tinham certeza que o fim do mundo está muito próximo. 所以当现在这个以色列跟哈马斯的战争，我们就会感觉说，世界末日快到了。 Nós vamos ver que em parte sim, em parte não, mas existe uma pergunta se Israel pode ser o relógio da humanidade. 那是或否？那我们就来看以色列，它会是人类的时钟吗？ Só um pouquinho. A gente não vai conseguir ler todas as passagens, mas aqui ele tem um resumo. Qual que é a situação de Israel que prediz a volta breve de Cristo? 这边我们可以看到，当耶稣基督再来的时候，以色列的情形。 E nós temos 7 pontos que estão nesse slide. 我们这个幻灯片有写到7点。 Que são os judeus voltam para a terra de Israel. 我们看到犹太人会回到以色列。 Jerusalém sai do domínio gentil. 耶路撒冷将不会被外邦人统治。 Jerusalém é palco do fim dos tempos. 这个耶路撒冷呢，会是末日的舞台。 Israel é restaurado espiritualmente. 以色列会有属灵的复兴。 Haverá um templo em Jerusalém. 耶路撒冷会有一个新的圣殿。 Os judeus encontram o Messias. 犹太人会遇到弥赛亚。 E a salvação chegará a Israel. 这个以色列人他们会得到救恩。 Então, quando essas 7 coisas estiverem acontecendo com Israel, é um conjunto de sinais indicando a brevidade da volta de Cristo. 所以这个7点发生了，也就是象征这个耶稣基督弥赛亚再来的这个象征迹象。 Pode passar o próximo, por favor? É que aqui o controle não está funcionando.
Eu já tinha mudado aqui. Mas aqui a gente vai começar com a história de Israel. 我们现在开始来讲以色列的历史。 Então nós sabemos que a história de Israel, ela começa mais ou menos no século 17 a.C., quando os primeiros patriarcas chegam, Abraão chega em Israel. 我们这边可以看到，大概主前17世纪，以色列的族长来到了以色列。 Aí nós sabemos que a história dos patriarcas, a história do Êxodo e a chegada dos judeus do Egito para Israel. 我们在我们的历史上，我们读到，以色列的族长哈，还有他们的出埃及，他们来到了以色列这个地方。 Aí nós sabemos que eram as 12 tribos, cada um tinha a sua porção de terra, o seu espaço físico. 我们看到每一族他们都有他们的地，在地理上有他们的占据的地方。 E no ano 1020 a.C., Saul se tornou o primeiro rei de Israel. 在主前1020年，扫罗他们成为以色列的王。 Então esse é um momento da história que nós temos a unificação das 12 tribos de Israel como um único país. 那这个时候呢，以色列的12个族，他们就成为一个国。 E no ano 1000 a.C., Davi, quando ele se torna rei, ele torna Jerusalém a capital deste novo país. 那在主前1000年呢，耶路撒冷就成为以色列的首都。 No ano 960 a.C. é construído o Templo de Israel. 在主前960年，圣殿建立了。 Só que 30 anos depois, no ano 930 a.C., o reino ele é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. 但是30年以后呢，在主前930年左右，以色列就被分为两国，南国跟北国。 Aí nós sabemos que nessa divisão de reinos, aproximadamente no ano 720 a.C., as 10 tribos do Reino do Norte eles são levados para a Síria. 我约在主前722年，这个北国就被灭亡了，它被亚述所灭。 E 150 anos depois, em 586 a.C., a Babilônia conquista o Reino do Sul. 那又过了150年左右，在主前586年，巴比伦他们灭了南国。 Então, no ano 586 a.C., o templo que tinha sido construído no ano 1000 a.C., ele tinha sido totalmente destruído. 所以圣殿主前1000年前建立的圣殿就完全被摧毁了。 E aqui nós temos então esse mapa de Israel, das 12 tribos. 我们来看到这个以色列的地图，它有这个12个支派。 Agora, uma coisa que é interessante, quando os assírios conquistaram, levaram o reino do norte no ano 720 a.C., os assírios tinham uma estratégia para continuar com seu império. 这个主前722年，亚述灭了这个以色列的10个支派，他们有一个政策来继续的统治这个地方。 O que os assírios faziam? Para evitar que rebeliões acontecessem, eles tentavam destruir a identidade do povo conquistado. 亚述他们为了要统治这个地方没有叛变呢，所以他们就把他们以色列人的身份给他拿掉。 Então, no ano 720 a.C., quando os assírios chegaram no Reino do Norte, eles levaram a maior parte da população para a Síria. 所以以色列人他们来到了这个北国10个支派这个地方，他们就把以色列人带到亚述那国的地方。 E aí, quando o Reino do Norte chega na Síria, alguns acabam indo para outras partes que a gente não tem certeza. 所以这个10个支派到了亚述的地方，他们就分散到别的地方，我们不晓得他们去了哪里。 Então, a primeira estratégia dos assírios era tirar a maior parte do povo conquistado do seu lugar natal para outro lugar. 所以亚述的政策就是把他征服的人带到别的地方。 E a segunda estratégia que os assírios faziam era as pessoas que ficavam na sua terra natal, eles traziam pessoas de outros lugares para ter casamentos misturados e fazer com que essa identidade pudesse ser diluída. 所以，亚述第2个政策就是把他们当地人跟外邦人通婚，让他们这个征服国的那个身份给他
忘掉拿掉。 Então os assírios trouxeram alguns assírios para Israel e esse casamento misto deu origem aos samaritanos. 所以亚述人来到了这个北国这个地方，就跟当地人结婚，就产生了撒玛利亚人。 E é nesse contexto, então, quando no ano 586 que o templo é destruído e aí está todo mundo exilado, que nós temos o surgimento das sinagogas. 所以在这个背景之下呢，南国他又被巴比伦灭掉，就产生了synagogue，产生了会堂，产生了会堂。 Então, mais ou menos 150 anos depois que o Reino do Sul é levado para o cativeiro, agora pelo Império da Babilônia, 所以150年之后呢，以色列人、犹太人就被巴比伦掳去了。 que isso acontece mais ou menos no ano 588 a.C., 这是发生在主前586年。 nós sabemos que o cativeiro da Babilônia durou 70 anos. 那这个犹太人被掳到巴比伦70年之久。 E aí então, no ano 515 a.C., boa parte dos judeus que estava na Babilônia é autorizado e decidem retornar para Jerusalém. 515 a.C. 主前515年，他们又得到了允许回到了他们的家乡。 Nesse momento, o templo é reconstruído. 那这个时候呢，圣殿又再次的被重建。 Uma coisa que é interessante quantos anos nós tivemos de diferença do Reino do Norte e do Reino do Sul irem para o cativeiro? 150 anos. Quem que quem que retorna para Jerusalém? É apenas o Reino do Sul. O Reino do Norte não voltou. 南国跟北国他们被灭的时间是150年，但是呢，只有南国的人他们有归回。 E isso é uma coisa muito importante da gente reforçar, porque quando nós falamos que o cativeiro acabou e o povo judeu volta, a gente acha que são as 12 tribos de Israel, que não é verdade. 这是很重要一点，我们要观察的。因为当我们说他们被掳归回的时候呢，不是12支派，而是只有犹大支派，南国的支派。 Então nós temos toda a questão da história, vários impérios foram sucedendo e Israel foi dominado por impérios diferentes então. 所以我们也看到以色列的历史哈，他们被这些外邦人统治。 E aí então no ano 66 depois de Cristo, nós temos uma revolta dos judeus contra os romanos. 主后63年到313年，我们有看到罗马帝国的统治。 E no ano 73 nós temos a derrota final dos judeus e aí nós temos a famosa diáspora. 在主后73年，我们有看到这个犹太人最后的据点哈，就是他们失败了，他们是最后的据点。 A gente tem que lembrar que no ano 70 depois de Cristo, o templo que havia sido reconstruído, ele é totalmente destruído pelos romanos. 这个第二次重建的圣殿完全的被罗马人摧毁了。 Então aqui na época de Jesus, nesse mapa, ele mostra onde os judeus haviam se espalhado. 那这个地图呢，就是耶稣给我们看到耶稣那个时代，犹太人他们如何的向全世界分散。 A maior parte estava na região do Mediterrâneo 很多部分他们是在地中海那个地方， e outra parte foi para a região do Oriente Médio. 那其他的就很多人也是到了中东那个地方。 Então, aí os anos foram se passando, nós tivemos domínios de outros povos estrangeiros sobre o espaço físico de Israel. 那时间再往前推，我们也看到以色列人被一些外国人统治。 E no ano 691 depois de Cristo, Israel estava sendo dominado pelo Império Árabe no contexto da expansão do islamismo. 我们看到主后636年到1099年，他们被阿拉伯人统治。 Onde o templo foi construído pela primeira vez e reconstruído na segunda vez, vocês sabem sobre qual pedra que o templo foi construído?
你们知道这个第一次跟第二次的圣殿是建造在哪一块的石头上面吗？ Foi construído sobre o Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaac. 那一块圣殿的那个石头呢，就是当年亚伯拉罕要献以撒献祭的那一个摩利亚山上。E aí, no contexto do islamismo, acredita-se que Maomé chegou até o Monte Moriá. 根据这个伊斯兰教，他们说毛妹，毛妹，那个创办人哈，他来到了这个地方。E aí Maomé, 穆罕默德， quando ele chega então no Monte Moriá, ele recebe uma visão de Deus. E aí, então, ele constrói uma mesquita nesse lugar, conhecido como Domo da Rocha. 他们说穆罕默德他来到这地方，他得到了神的启示，所以他 construiu uma mesquita. 他就在那边建造了一个清真寺。E aí o Domo da Rocha hoje é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, só perde para Meca e Medina. 所以今天的清真寺呢是给犹太教不是犹太教是那个伊斯兰教最神圣的地方。Então, hoje qual lugar? Então, onde estava o primeiro, o Templo de Jerusalém, hoje ele é ocupado pelo terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. 所以当年的圣殿，今天是建造第三个最神圣的这个清真寺，就是伊斯兰教的圣地。 E aí então nós temos no decorrer da história a ocupação de Israel por vários povos não judeus que nós chamamos de gentios. 之后我们又看到耶路撒冷又被好几个外邦人统治。 Agora é interessante que no ano de 1882 a 1903, uma grande quantidade de judeus que moravam na Rússia decidem emigrar para Israel antes do país existir. 我们看到1882年到1903年，有很多在王杰 Da Rússia. 从在那个苏联那个地方的人，他们回归到以色列。 E é interessante que em 1917, Israel, que era ocupado pelos otomanos, ele passa para o domínio britânico. 这个1917年呢，以色列那个地方本来是给奥图曼帝国统治的，他们就被英国所征服了。 E aí os anos foram se passando e nós continuamos de essas grandes emigrações judaicas, conhecidas como Aliyah. 我们看到了很有趣的，就是后来一些犹太人他们移民，叫做阿里亚哈，他们回归，从别地方回归到以色列。 Os primeiros Aliyahs vieram muito principalmente da Rússia, da Ucrânia. 他们从苏联从乌克兰那个地方回到以色列， Isso até em torno de 1920. 一直到1920年左右。 E aí, a partir de 1924, 1920 a 1930, nós começamos a ter uma leva de imigração de judeus agora vindo de outras partes da Europa. 从1924年到32年，我们看到从从欧洲另外一个地方的人也回来。 Principalmente da Polônia e da Alemanha. 最主要的地方就是从波兰跟德国那个地方回到以色列。 Aí nós começamos a ter vários judeus no lugar chamado, que agora era comandado pelos britânicos. 我们就看到很多地方他们是被英国占领的地方。 E os primeiros conflitos de judeus com os árabes que estavam morando lá começam então em 1930. 因为在1930年的时候呢，犹太人跟一些阿拉伯的世界人就起了冲突，开始冲突。 E aí então em torno de 1939, 1940, para evitar que os conflitos piorassem, o governo britânico começou a restringir a imigração de judeus para esse lugar. 所以1930年、40年左右呢，英国政府就开始限制
犹太人的移民到这个地方。 Essa limitação é conhecido como livro branco, e no ano seguinte ao livro branco nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. 这个限制呢，跟他们的白皮书，然后之后就开始了第二次世界大战。 Uma coisa é quando eu estava preparando essa aula, estudando a história de Israel, 当我在准备这个犹太人的历史的时候， eu não consegui achar o que levou esses judeus a saírem da Rússia, da Ucrânia, da Polônia, da Alemanha para um lugar que era totalmente deserto e habitado por árabes inimigos. 我没有办法找到这一些犹太人为什么他们愿意从俄罗斯、从乌克兰这一些地方到一个荒芜的地方。 Porque o momento que eles chegam não é uma terra produtiva, é uma terra totalmente pobre. 因为当他们来到以色列这个地方的那个地方，当时是沙漠，是非常的荒芜的，什么都没有。 E os judeus que decidiram voltar para Israel eram pessoas que tinham diploma, eram pessoas que estavam muito bem em seus países. 而且这些人愿意移民到他们的国家以色列的，他们都是一些有学问、都是地位很好的人。 Mas uma coisa que eu fiquei pensando que os primeiros judeus que vieram da Rússia, eles chegaram um pouco antes da Revolução Russa. 我觉得很有趣，就是说这一些人他们来到以色列呢的这一批人呢，是在这个在俄罗斯的革命之前，俄罗斯的革命之前，他们出来了。 E nós sabemos que a Revolução Russa, ela matou muitos praticantes de religião, e principalmente judeus. 这俄罗斯的革命呢，他们杀了很多宗教的这个分子，特别是犹太人。 E a segunda grande leva de imigração judaica veio da Polônia e da Alemanha. 那第二个很多的移民呢，就是从波兰跟德国来的。 Alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial. 就是在第二次世界大战之前。 E a grande leva que veio foram justamente dos dois países onde houve o maior extermínio de judeus na Europa, Alemanha e Polônia. Maior extermínio. 这两个国家是杀害最多犹太人的国家。 Então, para mim, eu vejo que tem a mão de Deus tocando para que de alguma maneira o seu povo fosse preservado. 所以我们看到上帝的圣手在保守这些国家的犹太人。 E então, em 1947, a ONU propõe a criação do Estado Árabe e o Estado Judeu. 1947年，联合国开始创立了阿拉伯跟犹太人。 E aí, em 1949, nós temos em 1948, nós temos o término do domínio britânico e é criado o Estado de Israel. 1949到那你写过这里的58，那个时候是英国人在统治。 E aí, logo em seguida, a criação do Estado de Israel, nós temos uma migração em massa de judeus, tanto da Europa quanto dos países árabes, para esse novo país que estava surgindo. 所以我们也看到，从阿拉伯世界，还有欧洲那个地方，很多人都移民到以色列。 E aí, uma coisa que é interessante, nós sabemos que os limites geográficos eles foram mudando bastante desde a criação do Estado de Israel. 我们也看到这个以色列他们建国以来很大的改变。 Mas em 1967 nós tivemos a famosa Guerra dos 6 Dias. 1967年有6日战争。 Foi nessa Guerra dos 6 Dias que foi criada a faixa de Gaza, que temos guerra hoje. 就是那个时候建造了加萨走廊，就是今天我们有战争的地方。 Mas foi durante a guerra, antes da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém era do domínio dos árabes, fazia parte do que nós chamamos da Cisjordânia. 6日战争之前呢，以色列是给阿拉伯人统治的，耶路撒冷是给阿拉伯人统治的。 Então, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém passa a ser cidade dos judeus. 那6日战争之后呢，耶路撒冷就成为犹太人的首都城市。 Só para a gente ter um pouquinho de cultura, no início da Segunda Guerra Mundial, haviam 18 milhões de judeus. 在第二次世界战争之前有18 milhões，
800万的犹太人。 Dos 18 milhões de judeus, 12 milhões moravam na Europa. 1800万的犹太人，有1200万的人，他们住在欧洲。 Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram na Europa. Então, metade da população judaica, 1/3 da população judaica mundial. 第2次世界大战的时候，600万犹太人被杀害了，所以1/3 da população judaica do mundo morreu na Segunda Guerra Mundial. 1/3这个世界的犹太人呢，在第2次世界大战被死亡了。 Aqui nesse mapa, em azul, é onde os judeus moram hoje. Quanto mais forte o azul, maior a população judaica. 这个蓝色的部分呢，这地图蓝色的部分呢，是以色列人居住的地方，越深的就是越多犹太人。 Uma coisa que é bastante interessante, hoje o Estado de Israel abriga 50% da população judaica mundial. 今天的以色列国有1半的犹太人住在以色列。 40% nos Estados Unidos 40%的犹太人住在美国， e 10% em outros países. 那10% 的人住在其他的国家。 Hoje a população de judeus é estimada em torno de 13 milhões de habitantes no mundo todo. 今天的犹太人有13 milhões, 1300万吧。 Bem, eu estava falando que quando nós tivemos o fim do cativeiro, os judeus que voltaram eram das tribos do sul, certo? 但刚刚我们讲的，犹太人被巴比伦掳去归回的时候，我们怎么样？ As tribos do sul que 我 voltaram. 们只有南国的2个支派回来， E cadê os judeus da tribo do norte? 那其他的北国的那些支派哪去了？ Aí então um pouco de curiosidade. 那我觉得很好奇啊。 Essa foto aqui são todos de judeus. 你看这一个照片里面，他们都是犹太人。 Judeus da Etiópia. 这个上面那个是伊索比亚的犹太人， Embaixo nós temos judeus na Índia. 下面是在印度的犹太人。 Aí tem um livro sobre judeus negros na África. 那这个右边这个呢，是讲到有黑人在非洲的犹太人。 Quando eu estava falando dos aliás, que eram as grandes ondas migratórias de judeus para o Estado de Israel, 当我讲到阿里亚，就是大批的移民归回的。 dos maiores aliás aconteceu entre 1960 e 1970. 第一批是发生在1960、1970年，以色列人的归回。 E foi esse retorno, ele foi feito pelo governo israelense conhecido como Operação Moisés. 他们是以色列的政府他们所促成的，它的名字叫做摩西行动。 O que quer dizer Operação Moisés? 什么是摩西行动呢？ Vários judeus da Etiópia e do Sudão atravessaram o Mar Vermelho, como Moisés na época do Êxodo, para chegar em Israel. 就是伊索比亚的那一些在苏丹的那一些人，他们经过红海回到了以色列。 E como é que eu sei que são judeus de verdade? 那我们怎么知道他们是真的是犹太人呢？ Todos esses judeus fizeram um teste de DNA e comprovam que são 100% judeus. 对呀， Teste de DNA. 他们做了这个 DNA 的测验证明他们真的是犹太人的后裔。 Então, a gente está falando de 2500, porque o primeiro cativeiro aconteceu em 650, 700 antes de Cristo. 我们是讲2015年，但是quanto tempo？ Mais de 2000 anos. 经过了2000年以后， Temos judeus na China. 我们有看到有犹太人在中国。 E não são chineses que se converteram ao judaísmo, são judeus. 他们不是说中国人信了犹太教，他们是真正的犹太人。 Existe até uma teoria que os japoneses são descendentes de judeus. 有一种理论说日本人他们是犹太人的后裔。 Bem, eu ia demorar 2 aulas para falar sobre a história da imigração judaica. É bastante interessante. 我觉得很有趣哈，但是我们不要花2个小时在讲这个犹太人的。 O mais interessante que depois da criação do Estado de Israel, todos esses judeus da Etiópia, da China, da Índia estão voltando para Israel. 更有趣的就是这些
不管在伊索比亚或者在中国的那些犹太人，他们回到他们自己的国家。Israel tem uma política que você sendo judeu, chegando em Israel, você ganha automaticamente a cidadania israelense. 以色列有一个策略，就是说，不管你是哪里人，只要你是犹太人，你回到这个国家，你就可以拿到以色列的国籍。E aí você tem várias políticas para receber o imigrante da melhor maneira possível. Então, cada vez mais judeus do mundo inteiro estão voltando para 所 Israel. 以也越来越多的移民，他们的犹太人愿意回到以色列这个国家，他们的国家。Vamos fazer um exercício de imaginação. 我们来做个习题哈，来。A Igreja Vida Nova tem 48 anos. A Igreja Vida Nova tem 48 anos de existência. 新生教会有48年的历史。Nós estamos falando que talvez tenhamos já 3 gerações. 可能有3代。Né? Vamos pensar que hoje nós estamos no ano de 2023. Daqui a 2000 anos. Pensa que agora nós estamos no ano 4023. 那你们试想一下，再过了2000年啊。Será possível encontrar um grupo fazendo culto e no final do culto cantando Amém, Amém? 你想到这个2000年以后，还可能有人在这个敬拜的时候唱的阿美阿美吗？ Porque em 48 anos, com 3 gerações, a igreja já não sabe qual que vai ser a identidade da igreja daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. 因为这个48年的新生教会的历史，过了5年，我们就不晓得我们的身份会变得怎么样了。 E aí pensa assim, que o reino do norte, quando ele é levado cativo pela Síria, era um momento de grande decadência espiritual. 当亚述人把这个北国10个支派掳走的时候，那个时候他们灵命非常低落的时候。 Como que um povo, numa decadência espiritual, levado para todos os cantos do mundo, sendo influenciado pelas culturas locais, conseguiu ser preservado por tanto tempo, com tantas circunstâncias? 这个他们的灵命如此低落，怎么可以在这个别的国家能够还继续生存呢？ Porque a única explicação que eu tenho é que Deus está preservando o povo na qual Ele fez uma aliança. 所以唯一的解释就是上帝他是守约的，他在保守这一些他的选民。 E quando eu vejo judeus chineses, judeus indianos, judeus europeus, judeus de todas as partes do mundo, já fisicamente diferentes, voltando para Israel, 当我看到这个在中国的犹太人、印度的犹太人、伊索比亚的犹太人，他们的这个长相都已经有点改变了，他们回到了以色列。 eu vejo de alguma maneira Deus falando de que nós teremos pessoas de todos os povos, tribos e raças, mas agora de judeus voltando para a terra prometida. 我们看到圣经上讲的万国万民都要回到以色列。 Então, voltando, Israel e o fim dos tempos. 我们 Profecias que precisam acontecer. 我们再回来再看哈，以色列在这个末日的时候要发生什么事情？ Judeus voltando para a terra de Israel. 所以犹太人他们要回到他们的以色列国家。 Jerusalém sai do domínio gentil. Jerusalém, 以色列不会再被外邦人统治。 quer dizer, Jerusalém foi dominado por vários impérios desde a época do Antigo Testamento. 我们看到耶路撒冷被很多的王朝所统治。 E depois de mais de 2.500 anos, 又过了2500年。 então em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém passa de volta para o domínio dos judeus. 在1967年6日战争以后，以色列又回到给以色列人统治。 Bem, temos coisas acontecendo. 一定是有些事情在发生。 Eu fui para Israel já tem uns 14, nossa, uns 13, 14 anos, bastante tempo. 我14年前去过以色列。 Quando eu fui, agora está melhor, ele chama-se Instituto do Templo. 我去的时候有这个 Instituto do Templo. 圣殿学院。
O que é esse Instituto do Templo? 这个圣殿学院是什么呢？ Quando na história dos judeus, nós temos o livro de Levítico, de Deuteronômio, Deus falando como que a adoração deveria ser feita. 在这个旧约里面，在利未记他们讲到说要怎么样的敬拜神。 O Instituto do Templo já reconstruiu todos os utensílios de Levítico. 圣殿学院他们已经再一次的把这个利未记， Já fez todas as roupas dos sacerdotes e dos levitas. 他们也把那些祭司的衣服全部都做了。 Já tem todos os itens, menos a Arca da Aliança. 他们把圣殿所有东西都有了，除了那个除了那个约柜，除了约柜以外。 E aí, eles todo sábado, eles treinam todos os rituais igualzinho da época de Levítico. 每一个礼拜六，他们都有训练，把它做成跟那个利未记一模一样的敬拜。 A única coisa que eles estão esperando para colocar na prática é reconstruir o templo. 他们唯一所欠缺的，他们在等待的就是重建一个圣殿。 Então, nessa foto, era o templo na época de Jesus. 那这个圣殿呢，是耶稣时代的，这个照片是耶稣时代的圣殿。 Então, nós temos esse muro bem grande. 那我们看到有周围的围墙，很大的围墙。 Então, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu quase tudo. 在这个主后呢，罗马人把这个圣殿全毁了。 O que sobrou é uma parte da muralha, que é hoje conhecido como o Muro das Lamentações. 唯一剩下的就是西墙。 E aquela cúpula dourada é onde os judeus querem construir o templo. 那个圆顶就是以前的antigo templo。 Lembrando que esse aqui é o Domo da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado do 那 islamismo. 个就是以前的圣殿的地点，现在是清真寺。清真寺啊。 Então, os judeus, eles estão no impasse se eles alugam dos muçulmanos esse lugar para reconstruir o templo ou vão construir outro lugar. lugar？ Não, estou brincando, né? 开玩笑，他说那以后是不是要跟他们租这个地方来盖圣殿呢？ Então, isso é uma das coisas que tem acontecido em relação à história dos judeus em relação à segunda vinda de Cristo. 那这一些都跟耶稣跟基督第二次再回来有关系。 Então, a gente vê que tem muitas coisas que já estão 那 acontecendo. 我们看到很多事情，很多迹象已经发生了。 Nós temos, então, algumas parábolas que falam qual que deve ser a nossa relação se nós temos esse sentimento que Jesus está voltando em breve. 我们来看几个比喻哈，跟这个耶稣的再来有关。 Aí nós temos duas parábolas que tem em Mateus 25, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. 我们看到这个马太福音25呢， 25有2个比喻，就是10个童女的比喻，还有这个才干的比喻。 A primeira, a parábola das 10 virgens. 第一个是讲到10个童女的比喻。 Quem nunca ouviu falar da parábola das 10 virgens? 有谁没有听过10个童女的比喻？ Então, já que é uma parábola já que todo mundo conhece, a gente tem que lembrar o quê? Que a noiva tinha como se fossem 10 madrinhas. 那如果既然大家都听过的话，我们就来讲一下哈，就好像说一个新娘她有10个伴娘。 Hoje o casamento moderno o noivo fica esperando no altar até a noiva chegar. 今天的比较摩登的结婚仪式，就是说新郎在这个等候新娘的到来。 Naquela época era o contrário, porque a noiva que tinha que esperar o noivo chegar. 那个时候是相反的，是新娘要在这个殿前等候新郎的来到。 Então o noivo sempre chegava à noite. 新郎永远是晚上夜间才会来到。 Então as madrinhas, elas ficavam com as lâmpadas. 那伴娘呢，她们就要拿着她们的油灯。 E quando elas escutavam que o noivo estava chegando, então elas tinham que acender as lâmpadas para fazer o caminho, mostrar o caminho iluminado e correto para o noivo chegar na casa da noiva certa.
当他们听到这个新郎快到的这个声音的时候呢，他们就赶快把那个油灯点亮，让他们照亮，把他带到新娘的家。Se as madrinhas não fizessem seu trabalho, corria o risco do noivo chegar na casa da mulher errada. 这个伴娘很重要哦，他们要好好的工作，让新郎能够带到这个正确的家里。Essa parábola fala que o noivo atrasou muito. 这个比喻呢讲到，新郎他迟迟的才来到。Eu já fui num casamento que a noiva atrasou mais de 3 horas. 我去过婚礼哈，婚礼迟了3个小时的婚礼。Imagina que está de terno, gravata, num calor como 你 esse 有没有 e 想 ir 过， lá. 我们穿着西装，带着这个领带，要等3个小时，新郎才来。Mas aí no caso, a gente não tem a descrição de quanto tempo esse noivo atrasou, mas atrasou o suficiente de modo que as 10 madrinhas dormiram. 我们没有这个不能想象说到底他们迟到了多久，但是他迟到了，让这个伴娘他们都已经睡着了。E aí, quando elas escutam que o noivo está chegando, aquela lâmpada que fica acesa a noite toda, o combustível já estava acabando. 所以当他们听到说新郎快到了，但是那个油灯的油已经要耗尽了。E aí nós sabemos que apenas 5 levaram não uma quantidade justa, mas levaram uma quantidade a mais por precaução. 但是我们看到当中只有5个伴娘童女，他们准备了多一点的油来点灯。Eu acredito que as outras 5 virgens, elas levaram a quantidade de azeite correta, elas não levaram a menos. 我相信另外的5个童女，她们带的油一定是标准的，是够用的。Mas elas não imaginaram e calcularam que o noivo poderia ter atrasado tanto. 但她没有想到新郎会迟到这么久。Eu fiquei pensando qual seria a maneira de ilustrar uma parábola das 10 virgens. 我一直在思考，为什么他用这个10个童女的比喻。 Aí eu fiquei lembrando do texto de 1 Samuel capítulo 13, que fala da história de Saul. 我就想到撒母耳记上第13章讲到扫罗的事情。 Então, era uma guerra de Saul contra os filisteus. 是扫罗跟非利士人打仗。 E o texto fala que os filisteus eles estavam numa vantagem militar muito grande. 这个经节里面讲到非利士人的人口的这军队比扫罗的强大了很多。 Aí estavam frente a frente o exército de Israel e do outro lado o exército dos 所以 filisteus. 两军相遇，他们就是以色列的军跟非利士的军两军面对面。 E aí os judeus ficavam olhando para os filisteus, perceberam a sua desvantagem e o medo foi tomando conta e o exército foi se dispersando. 犹太人看到他们这么多的人，他们看到他们自己这么少的人，他们自己就吓坏了，就溃散了。 E a ordem foi, Samuel falou para Saul, você não pode começar a guerra até eu chegar e oferecer um sacrifício para abençoar. 所以当时撒母耳就跟扫罗说：“你们不可以等我献祭以后再开战。” Saul já tinha esperado 7 dias até Samuel. 扫罗等撒母耳等了7天。 E Samuel não chegou, aí então Saul resolveu ele mesmo oferecer o sacrifício. 撒母耳迟迟的没有来，所以扫罗急了，就自己就去献祭了。 E aí quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Saul fala assim, já esperei demais, já esperei o prazo combinado, não sei o que aconteceu com Samuel, eu vou fazer o sacrifício. 因为他等了很久，他说时间已经到了，我们不能再等了，我们开始吧。 E aí então Samuel acaba repreendendo Saul. 那撒母耳严严的指责了扫罗。 Eu vou ser muito honesto com vocês, porque eu já li essa passagem e quando me coloco no lugar de Saul, eu não sei se eu teria feito algo diferente. 我很诚实的跟你们讲，如果当时我是扫罗的话，我会不会跟他做同样的事情？ Porque esperar não é algo fácil. 因为等待不是容易的事情。 Quando Deus fala, olha, eu vou te responder e parece que a resposta de Deus não vem, qual que é a nossa tentação? 当你一直在等，但是上帝的这个回答没有临到的时候，你会怎么做呢？ Essa semana eu passei por uma experiência que não foi muito agradável. 这个星期我遇到了一件不是很愉快的事情。
Porque eu tô com uma dor faz 3 semanas e a dor é tão forte que eu acordo de noite com dor. 我这3个星期来，我身体很不舒服，很痛。 Aí eu fui no médico, o médico pediu para eu fazer uma ressonância. 我去看医生，医生叫我做一个核磁共振。 Aí na quinta-feira agora pela primeira vez na vida eu fui fazer uma ressonância. 上个星期四我去做了核磁共振的检查， Aí eu tinha que ficar 40 minutos na máquina sem poder me mexer. 我在机器里面要40分钟不能够动弹。 Aí fiquei deitado, o tempo foi passando. 我躺在那边，时间慢慢的过。 Aí chegou um momento que eu estava com tanta dor, que eu apertei a campainha do desesperado. 到后来我忍不住很痛很痛，我就按了那个铃声。 E a mulher falava assim: você aguenta mais 1 minuto? 那个工作人员很不高兴地说：“你能不能忍耐一下吗？再多忍耐1分钟， Falta pouco para o seu exame terminar. 只是差那么一点点，让你的检查就可以结束了。” Aí eu falei: eu vou tentar. 我说：“好好好，我努力。” Aí eu comecei a orar, 我开始祷告， comecei a cantar, 我开始唱歌， tentei meditar. 我开始默想。 Mas chegou uma hora que a dor foi tão forte que eu apertei a campainha e não consegui finalizar o exame. 最后我还是又按了那个铃声，我没办法完成我的检查。 E a pessoa que estava fazendo o meu exame me incentivando a ter paciência, que faltava apenas 1 minutinho. 所以那些工作人员这样子鼓励我说：“只是差1分钟啊。” E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu me identifiquei fazendo esse exame com a parábola das 10 virgens. 所以当我在准备这个课程的时候，我就想到我的事情跟这个10个童女的 Eu 比 sei que 喻。 falta pouco, 我知道就差那么一点点， mas isso não quer dizer que às vezes eu vou conseguir esperar até o noivo chegar. 但并不表示说我可以等到新郎来到。 E aí eu percebi que a gente pode ter várias interpretações. A gente não pode viver espiritualmente com um tanque na reserva. A gente não pode viver espiritualmente com um tanque de carro na reserva. 我们不能用我们的灵命去期待我们所保留的部分。Lucy， 就是说我们剩了很多很少的这个耐心呢。 Porque aqui o azeite, ela pode ser representada pelo Espírito Santo. 因为那个灯啊，油灯啊，是代表圣灵。 E se a gente não tiver sempre cheio do Espírito Santo, dificilmente a gente vai conseguir esperar. 如果我们没有很多的圣灵的话，我们会很难去等待。 Principalmente quando você está morrendo de dor, sabe da importância do exame, sabe que está quase acabando, mas isso não significa que você consegue. 你躺在那边，你很痛，你也知道说只差一点点就可以完成，那并不代表说你就可以熬过去。 Para mim foi muito frustrante não ter conseguido terminar o exame. 所以我感觉非常沮丧，我没有完成我的检查。 E ainda bem que eu não falei que era médico, senão a vergonha seria maior ainda. 还好我没有说我是医生，要不然的话真的是不好意思，丢脸了。 Mas a segunda parábola é a parábola dos talentos. 那第2个比喻是才干的比喻。 Eu acho que também é uma parábola bastante conhecida por todos 我 nós. 相信每一个人都认识这个比喻。 Quanto que vale um talento? Alguém consegue me ajudar? 才干多少才干？ Porque quando a gente fala talento parece que é muito pouquinha coisa, né? 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. 我们刚刚我们讲到才干的时候，好像是很少哦，5个、10个。 Um talento equivale a 32 quilos de prata. 一个打连读要讲才干吗？等于是5个 prata，5 Prata. 5两银子。 32 quilos de prata, um talento vale. 一个打连读uma unidade não É é？ uma unidade. 这个打连读是一种单位哈。 Porque toda vez que eu lia a parábola dos talentos, eu achava que era uma moedinha pequena. 当我看到这个才干哈，我以为是一个小小的铜板。 Aí eu também ficava pensando, por que não foi o cara que tinha 5 talentos, que enterrou e um multiplicou? Eu tinha essas dúvidas. 那所以我就觉得很奇怪，为什么不是这个铜板它埋在那个地方，让它能够生得更多？
o meu perfil de investidor é conservador. 我的背景我投资的这个 perfil 怎么讲？我的趋势是比较保守，我是保守型的。Eu não invisto em ações, por exemplo. 我不会去玩股票。Mas tem algumas frases na economia que quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. 但是有一个理论就是说，当你的 risco 你的风险更大的时候，你会赚得更多。Então, se você quer ganhar muito dinheiro rápido, você tem que investir numa coisa que também você pode perder bastante. 当你要赚很多钱的时候呢，你也可以失去更多。Nós estamos dispostos a arriscar bastante, também com o risco de perder bastante. 当我们想要赚更多的时候，可能也会赔得更多。E aí, quando eu estava lendo a parábola dos talentos, eu fiquei pensando o quanto que nós estamos dispostos a nos arriscar para o reino de Deus. 当我读到这个才干的比喻的时候呢，我会在思想我们要如何，我们是不是要冒这个风险去投资在神的国度里面呢？ Aí eu achei um vídeo que eu queria para ilustrar. 所 Aí 以 vou 我 pedir a ajuda do 我 Giovanni 找到了 aqui. 一个视频来解释这一段。 Esse vídeo, ela fala de uma amiga minha chamada Joana Machado. 这个视频是我的一个朋友叫做 Joana Machado。 A Joana, eu conheci ela faz uns 4, 5 anos. 我认识 Joana 已经有4、5年之久。 E aí eu tenho ajudado ela. Vamos contar a história dela. 我 Vamos passar o vídeo. 我帮助过她，那以后再告诉你她的故事。先看这个视频。 Esse vídeo foi gravado há 2 semanas. 这个视频 Os 是2个礼 milagres 拜 somos 前录的。 nós, que estamos todos os dias lá, perseverando e lutando. Eu cheguei aqui em São Paulo em 2009, com 21 anos, para tentar convencer a minha mãe de sair daqui e voltar para a Bahia. Mas ela queria transformar a Cracolândia em Cristolândia. Então ela me convenceu de ficar um pouco. Eu fui ficando e eu tive um encontro que marcou a minha vida. Eu encontrei uma criança de 12 anos que estava em situação de alta vulnerabilidade social. Essa criança, ela foi massacrada na Cracolândia, se prostituía por R$2. E quando eu a encontrei, ela toda machucada, ela me perguntou algo. Ela disse: tia, aonde está Jesus? Então eu não soube o que dizer a ela, vendo aquela criança sangrando e machucada. Então Jesus se revela a mim, eu voltei para Cracolândia, peguei aquela menina, levei para a internação e disse a ela: eu quero te dizer o que você me perguntou, eu quero te responder. Eu sou Jesus. Eu represento Jesus. E a partir daquele dia eu decidi representar alguém que as pessoas estão clamando. Aonde está Jesus? Jesus é quem ama, quem acolhe, quem é abrigo, quem dá oportunidades. E a gente começou um projeto ali. Eu trouxe uma folha aqui para a pastora Silvia e disse: por favor, me ajude. Eu quero também poder mudar a história de algumas pessoas. E eu tinha apenas o balé clássico. Eu falei: eu vou começar dando aula de balé. Começamos assim. A IBAB nos apoiou, nos profissionalizou. E agora nós temos um instituto que atende 500 crianças aqui na região da Cracolândia de São Paulo, aonde está o maior problema social e de saúde pública. Ali nós estamos com o Instituto Sonho. Nós atendemos com 28 atividades, entre elas cultura, educação, esporte, saúde e assistência social. Nessa história, eu conheci uma menina linda, que aos 8 anos, ela morava ali, com a sua família inteira. E ela tinha um sonho, ela disse para mim: tia, eu quero ser enfermeira. E através do balé clássico, ela foi se profissionalizando, ela passou pelas etapas, ela não tinha um perfil de uma bailarina clássica. Mas eu disse a ela: você pode, você consegue. E nós caminhamos juntas. A Thaís se formou aos 18 anos. E aos 15 anos ela tirou a sua família inteira da região da Cracolândia. Ela paga. Extraordinário. Através das aulas de balé que ela mesma oferece,
ela conseguiu tirar a sua família, ela comprou os seus móveis, ela pôde tirar toda a sua família dessa realidade e hoje, aos 21 anos, a Thaís sustenta a sua casa através do balé clássico e ela faz a faculdade de enfermagem e está no 3º semestre. Obrigada, Ibabe, por investir em um sonho. Eu cheguei aqui com esse papelzinho e falei, por favor, me ajude. E a pastora Silvia nos abriu as portas dessa igreja. E nós estamos aqui para celebrar, porque nós somos 14 anos trabalhando ali. E cada ano nós atendemos em torno de 1000 crianças. Então, quantas crianças a Ibabe atendeu? Muitas que estão ali em situação de alta vulnerabilidade social. Obrigada, Ibabe, por todo o investimento. Parábola dos talentos. 这个才干的比喻， Há 14 anos atrás, ela chegou com um papel. 14年前是一 Um 个 papel só. 一张纸， A Joana é de Salvador, ela veio para levar os pais de volta para Salvador. 那个 Joana 她是来这边要把她的父母带回去萨瓦多。 E hoje eu tenho o privilégio de ajudar o Instituto Sonho. São mais de 1000 crianças atendidas por dia. 我非常荣幸能够帮助他们成长。 Então eu tenho ajudado com alguns projetos de saúde na Cracolândia. 我帮助他们做一个在这个克拉国人讲毒品区，做一个 projeto， 做一个计划。 Quando nós falamos, fazendo essa linguagem do investimento, grandes retornos também podem significar grandes prejuízos. 当我们讲到这个投资这个回收可能是一个很惨的这个赔偿赔掉。 E às vezes a gente com medo de perder, a gente quer enterrar o talento. 我们很怕赔掉，所以就把那个才干给埋了。 Eu lembro que em abril deste ano, a Joana pediu para ir para palestrar no acampamento deles. 我记得今年4月，Joana 请我去做一个讲座。 E aí eu passei um dia com todos os missionários e a minha palestra era depressão e ansiedade em missionários. 我带了很多宣教士去，那我的题目是忧郁症 ，depression Depressão e ansiedade. 还有焦虑、焦虑、忧郁跟焦虑。我的题目是忧郁跟焦虑。 E aí ao término da palestra, muitos vieram conversar comigo. 结束之后，很多人找来跟我说话。 Era muito difícil de ouvir aquelas histórias. 很难听他们的故事。 Mês passado, eles ligaram para mim pedindo uma ajuda. 上个月他们打电话给我，请我帮助他们。 Era um menino de 12 anos viciado numa droga chamada K2. 一个12岁的男孩子已经上了毒瘾，叫做 K2 的。 Porque hoje os traficantes eles não precisam trazer droga do Peru, da Colômbia, porque hoje 今天毒贩不需要从秘鲁、从什么地方带毒品过来。 hoje os traficantes eles contratam farmacêuticos e produzem drogas sintéticas. 今天的毒贩他们就可以请当地的药剂师，就可以在做毒品。 E eles estudam de modo que a droga sintética seja mais barata que a cocaína e com poder de vício muito mais potente. 这些制作的毒品比那一些自然产物的毒品还要严重厉害， Aí tinha 还要有效。 uma criança de 12 anos que estava totalmente viciada no K2 e eles pediram para eu atender essa criança. 那一个12岁的孩子完全的就被毒品给征服了。 E a droga é tão ruim que o próprio PCC proibiu o uso do K2. 这一种K2 的毒品呢，是非常非常的不好，非常严重，对他们当地的 BCC 他们都禁止使用。 Aí eles falaram para mim que a droga é tão viciante. Aí eu estava conversando com esse menino, como ele se viciou. Aí ele falou para mim, tio, todas as crianças da minha comunidade estão viciadas. 那我跟这个孩子讲话的时候，这个孩子说：“
我问这个孩子怎么样开始的，这孩子说我的社区里面的孩子全部都在用这个毒品。 Só que se a gente rouba alguma coisa dentro da comunidade e o PCC nos pega, o PCC nos mata. 在我们这个社区里面，如果是我们偷的一些东西，那这个 BCC 就会把我们杀害。 E se a gente rouba na rua e a polícia nos pega, a polícia nos espanca e alguns até somem com os meus amigos. 那如果我们在外面偷的话呢，警察抓到我们就把我们打一顿，那甚至我们的朋友就这样子不见了。 Então, quando pediram para eu atender essa criança, não era simplesmente de ajudá-la a sair do vício, mas já era uma questão de sobrevivência. 当他们请我帮助这个孩子的时候，不是说只有拿掉毒瘾，而是如何让他继续生活下去。 E aí eu falei assim: quem sou eu diante do tamanho deste problema? 那我就想说，我是什么人呢？这么大的问题在我手上。 Eu lembro que eu atendi essa criança numa sexta-noite, nós ficamos muito tempo, eu com a mãe e com o missionário. 就那个礼拜五，我们花了很多时间跟他的父母谈话。 Se vocês perguntarem, Paulo, você gosta de fazer isso? 如果你们问我保罗，你喜欢做这个事吗？ Eu não gosto. Voltei deprimidaço para casa, acabado para casa. 我真的是不喜欢，因为我整个人都被榨光了。我回到家里非常的疲倦，都被榨光了。 Mas a gente está disposto a arriscar o nosso talento? 但是我们想，我们要为我们的才能去冒险吗？ Ou a gente sempre vai calcular todas as dificuldades que existem e vai fazer com que a gente não se levante? 我们常常会想到一些困难的事情，让我们不能够站起来。 E aí eu, de novo, preparando a parábola dos talentos, eu achei que uma boa ilustração seria a história da Joana. 所以当我在准备这一部分的时候，我就想到尤安娜， Começou com um pedaço de papel. 她只是从一张纸开始， pedaço de papel. 一张白纸开始。 Onde está nosso talento? 那你们的才干在哪里？ Porque então, concluindo, 我的结论， quando nós estamos esperando a volta de Cristo, 当我们在等待耶稣基督第二次再来， nós precisamos vigiar. 我们需要警醒， Nós precisamos buscar de estar cheio do Espírito Santo. 我们需要去追求，要充满了圣灵。 E nós precisamos ter certeza que nós cumprimos a nossa missão aqui na Terra. 我们需要非常明确的知道我们在这个地上的责任、地上的使命。Vamos orar. 我们一起来祷告。 Amado Deus, muito obrigado por esse dia. 父神，我们对这一天感谢。 E se o Senhor tem tocado nossos corações, que o Senhor está voltando. 你打动我们的心，我们知道你即将回来。 Que o Senhor também igualmente toque nossos corações para que Ele possa estar pronto para a sua volta. 请主也帮助我们，感动我们，让我们能够准备好你的第二次再来。 E nós precisamos, antes de mais nada, pedir perdão ao Senhor. 我们需要请求你的赦免。 Porque nós precisamos que nosso coração seja renovado. 我们希望我们的心能够更新。 Que o Senhor possa nos encher com o seu Espírito Santo. 能够让你的圣灵来充满。 Para que, mediante a força do Espírito Santo, a gente consiga viver os dias maus de acordo com a tua vontade. 透过圣灵的帮助，让我们能够活出你的旨意。 E assim eu oro em nome de Jesus. 我们这样的祷告、感谢，都是奉主耶稣基督的圣名。Amém. Amém.